Este é a Conexão Futura aqui na tela do canal Futura na TV e também na internet. Saiba tudo sobre o nosso programa acessando o site futura.org.br/Conexão Futura. Aqui você encontra os nossos destaques dos episódios mais recentes. Esse aqui está em destaque, a Aedes aegypti, sabe que tem que ter muito cuidado, aí, principalmente no verão. Então saiba todas as dicas aí com os especialistas acessando o nosso site e revendo esse programa. E aqui embaixo você pode ter links diretos para as nossas redes sociais, principalmente o Facebook, que eu mostro para você aqui, canal Futura Oficial, ou ainda as nossas novidades em até 140 caracteres no Twitter, @canal Futura. Bom, estamos aí na estação mais quente do ano, período de férias escolares, tempo em que aumentam as possibilidades de diversão, principalmente nas atividades ao ar livre. Mas muitas vezes a empolgação aí de curtir o verão como se não houvesse amanhã acaba abrindo espaço para descuidos com a saúde. O excesso de exposição ao sol, pouca hidratação e alimentação desregrada, por exemplo, podem provocar aí o mau funcionamento de importantes funções do nosso corpo. Os cuidados devem ser redobrados com bebês e crianças maiores de 65 anos e pessoas que têm hipertensão ou que já passaram por problemas cardíacos. Então, aí para saber como passar bem durante as altas temperaturas, a gente recebe aqui no estúdio a Márcia Ribeiro, que é diretora médica do Hospital Oeste D'Or. Tudo bem, Márcia? Bem-vinda à Conexão. Boa tarde, obrigada. Obrigado a você pela presença. Também com a gente aqui a nutricionista Patrícia Bertoni, que é coordenadora de nutrição do Hospital Icaraí, na Clínica Unodera e também na Rio Gastroclínica. Bem-vinda. Tudo bem com você? Boa tarde. Boa tarde. Bom, você em casa, como sempre, também é nosso convidado, então fique ligado aí nas nossas dicas. Bom, já falei aqui que a gente está, de fato, aí, essas temperaturas muito altas, né? Os meteorologistas já prevendo aí nas cidades mais quentes como Rio e lá no Piauí também, muito calor, Tocantins, a gente tem percebido isso. Agora, no nosso corpo, o que muda no funcionamento do corpo quando a gente está aí numa temperatura muito mais alta do que o normal, doutora Márcia? Muda tudo, muda a função hormonal, muda a nossa perda, né? A nossa capacidade de reter líquidos, muda a parte de alimentação, né? De hidratação, muda a pele, né? A gente percebe, é visível, a gente percebe as diferenças no verão, né? Tudo, resseca a pele, muda o hábito intestinal, a gente fica mais taquicárdico, um monte de coisa que acontece. A gente percebe também que muitas vezes, aí, dependendo da posição que você fica muito tempo sentado, você fica mais inchado, os pés incham mais, com certeza, né? Ou a gente tem mais suor também por conta do calor, obviamente. Isso tem uma relação direta com o que a gente consome, né? Exatamente. Perda maior de líquido, você precisa também se hidratar mais. Com certeza. A regulação térmica como um todo, ela muda, né? Você tem que ter a capacidade de absorver esse calor e dissipar esse calor. Então, esse é o grande desafio, né, no verão, e principalmente, como você já disse, para a criança, para o idoso e para os cardiopatas. Esses realmente sofrem mais. Agora, Patrícia, então tem relação direta. Se você perde muito líquido, tem que pensar em repor o líquido. Tem gente que pensa, vou tomar um refrigerante, ou aquele suco de caixinha, ou uma cervejinha gelada para passar aquele calor. Esse tipo de líquido mata a sede, ou ele hidrata ou não? São as piores enganações que a gente pode passar. O pessoal se engana, né? O mais importante é a água. Ela é insubstituível, é o que hidrata, é o que o corpo precisa no momento. Claro que os sucos de frutas naturais, por conta dos micronutrientes, por toda essa perda que a gente já tem pela própria sudorese, que está mais excessiva nesse período, pela regulação térmica, a gente precisa da água, que é insubstituível, e acrescentar um pouquinho mais das frutas, dos sucos, dos legumes, para repor toda essa perda que é importante. Mas água é essencial e insubstituível. As frutas e legumes também, principalmente in natura, né? Não essa coisa processada que muitas vezes você vê ali o suco de caixinha lá que tem mais açúcar do que fruta de verdade, né? Se a gente compara que um suco de caixinha de 200 ml, ele leva 6 gramas de açúcar, por exemplo, você vê que ele não vai hidratar. Aquela água não está pura, não vai estar biodisponível para o corpo, para ele absorver, para poder repor essa perda de água que a gente tem por conta do próprio suor. Né? Então, é importante que sejam sucos naturais, frutas in natura, e tudo isso serve para aqueles pequenos lanches que a gente fica com dúvida do que comer e acaba falando, eu vou tomar um refrigerante porque vai me hidratar. Não, sempre a água, o suco, a fruta, um legumezinho. Não esquecer da água de coco. Grande aliado, né? Reposição de água mesmo e os eletrólitos, né? Ali dentro tem sódio, tem potássio, que é tudo que você perde na transpiração. Então, outra coisa que a gente não pode deixar de lembrar.
Agora, é legal a gente falar aqui também da questão das variações de temperatura e tudo mais do comportamento do nosso corpo. Já falei no comecinho do programa, quem é hipertenso sofre muito nessa época do ano e também quem tem a famosa pressão baixa. Por que muda aí a pressão arterial em relação com o calor, doutora Márcia? Ambiente muito quente, confinado, abafado, né? Tanto a pessoa que tende a ser hipotenso, ter pressão baixa, você tem uma vasodilatação. Então, essas pessoas ficam muito mais sintomáticas. Dá tonteira, sonolência, pode dar enjoo. Pode até desmaiar muitas vezes. Pode até desmaiar. E os cardiopatas, eles, diferente, né? Eles habituados a trabalhar em níveis de pressão mais altos, eles têm toda uma regulação hormonal, eles têm medicamentos que também são medicamentos que influenciam nos vasos. Então, eles também tomam vasodilatadores para controle da pressão. Então, no ambiente fechado, confinado, com certeza isso influencia também. Então, o ideal é ambiente, se não puder ser refrigerado, o mais livre possível, né? O mais fresco possível. Agora, a gente sabe muitas vezes o pessoal aí no dia a dia, quem não está de férias também, a gente falou aqui no comecinho do programa, quem está aí curtindo férias escolares, acompanhando o filho ou a filha, ou tomando um tempo aí para descansar um pouco, mas tem muita gente também trabalhando. E aí, nessa época do ano, pega aí um transporte coletivo cheio, não tem ar-condicionado. Tem alguma dica que a gente possa dar aí para quem, de fato, tem que pegar aí aquele metrô, muitas vezes um trem, nem sempre tem ar-condicionado dependendo da cidade, ou ônibus, ou mesmo na rua esperando no ponto, ou caminhar aí debaixo do sol. Como tentar evitar se já sofre algum tipo de problema? Rio de Janeiro é horário, né? Acho que Rio de Janeiro o que conta é horário. Então é sair mais cedo de casa, quando o sol ainda não está tão forte, esperar aquele final de dia onde o grosso, né, do grupo de trabalho volta para casa, você tentar pegar o transporte coletivo num horário um pouco mais vazio, um pouco mais tranquilo. Andar com garrafinha squeeze de água no Rio de Janeiro, isso importante também. Alguma coisa que você possa comer, né? Porque a gente acaba, com certeza, se alimentando mal, né? Você e a escolha também dos alimentos, na hora que a gente pensa em levar no transporte público um pacote de biscoito, que é rico em sódio, ou algum outro amendoim, ou algum doce, na intenção de que vou comer aquilo dali porque eu não sei quantas horas eu vou ficar no transporte, acaba prejudicando ainda mais esses pacientes, principalmente que precisam de um controle maior do sódio. Né? E aí aumenta a ingestão de sódio, que nesse momento já é um período mais delicado de cuidado. Então, fruta que não requer uma conservação de refrigeração, acondicionada em potes adequados, melhor aliado também. Porque normalmente o pessoal acaba optando aí pelo que é mais fácil, passa ali na banquinha na esquina, pega um biscoito recheado, pega um salgadinho qualquer ali, achando que aquilo vai estar ajudando, na verdade pode até prejudicar ainda mais. Essas frituras, por exemplo, que são aqueles salgadinhos, né, que é carboidrato, nada disso com certeza ajuda, né? O metabolismo é diferente, né? Não vale a pena realmente. Agora, quem normalmente sofre da pressão baixa, existe essa lenda urbana aí de que levar sempre algum sachêzinho de sal na bolsa ou no bolso e pode ajudar. Isso de fato pode melhorar ou pelo menos isso ajuda? Se você tiver uma queda de pressão, botar um salzinho embaixo da língua? Essa dica da vovó funciona? Vai funcionar. Com certeza a absorção sublingual é rápida, vai funcionar. Mas não é isso que você vai procurar. Você vai procurar realmente a hidratação e, na verdade, a maior parte das vezes o que seria mais difícil, que era postural, né? Que era você conseguir colocar as pernas acima do nível do seu corpo, do nível do tórax, né? Que é mais complicado. Então, acaba que a receita da vovó é usada, funciona, mas entenda, se você botar o sal e não beber líquido, você não vai completar aquilo que falta para preencher o vaso. Então, o sal ele não vai resolver a longo prazo, e sim muito a curto prazo. Entendi. Agora, Patrícia, por exemplo, que tipo de fruta pode ser dada como dica que contenha mais líquido, mais água e pode ajudar, de repente, a ajudar não só na alimentação, mas na hidratação também? Todas as frutas que têm uma quantidade maior de água vão ajudar. Então, o melão, a melancia, a laranja, a tangerina, às vezes são inviáveis para levar por essa questão do transporte, do acondicionamento adequado. Mas a gente também tem outras, tipo maçã, pera, ameixa, pêssego, que nesse momento estão até em boa época de consumo, estão mais adequados, estão mais com um período que tem mais nutrientes, estão mais em conta e são boas opções. No ruim de toda essa situação, você pode optar até pelas frutas desidratadas, que a gente perde aquela coisa da água, mas você tem uma segurança na questão do consumo. Por exemplo?
Por exemplo, o damasco, a tâmara, a uva passa, pode ser um pequeno lanchinho para você levar no... É fácil de transportar também. Não Como vai estragar, não vai ter... né, de grãos, né, que você tem fibra, que também é muito importante. Isso vai ajudar nesse período. Agora, a questão toda é que são as frutas e os legumes, os pequenos lanches que a gente leva nesse período, a gente tem que tomar muito cuidado pela questão do acondicionamento, porque nessa época também qualquer doença gastrointestinal que pode acometer a pessoa, ela vai ficar muito mais debilitada. Se a gente já tem uma tendência a perder mais líquidos, imagina um quadro de diarreia, de um vômito, onde você tem uma perda excessiva, imagina que não combina. E acaba a gente comendo de qualquer jeito, porque quer aproveitar todas as férias e não pensando em como a gente vai se programar. Então, programe-se, né? Programe seu lanche, programe de levar a garrafinha d'água, que aí não tem erro. Agora, muita gente também recomenda o isotônico, que supostamente ajudaria a repor os sais. Isso pode ajudar também? Pode, mas complemento à água? Um complemento à água, porém, a gente ainda insiste. A água de coco ainda é a melhor opção. E é natural, né? É natural. O isotônico, ele fica muito na mão do atleta, né? Ele é o que realmente acaba mais utilizando. Então, para o dia a dia da gente, realmente, sem sombra de dúvidas, a água de coco e o suco de fruta natural São os melhores. Muito bacana. A gente tem percebido aí, até já falamos aqui no programa, que tem um movimento aí de cada vez mais o pessoal ter se preocupado com a alimentação e fazer, muitas vezes, o próprio almoço, o lanche em casa. E é importante, a Patrícia até já tocou nesse assunto, vamos tentar aqui esmiuçar um pouco mais os cuidados na acomodação dessa comida e ao longo do dia. E de repente eu faço um lanche para amanhã, levo o meu almoço e tem o lanche da tarde aí antes de sair do trabalho para ter alguma coisa ali para comer ainda. Agora, se passar o dia todo, dependendo do que for, qual tipo de lanche a gente pode indicar que pode durar o dia todo sem correr o risco aí de no final do dia aí ter algum probleminha intestinal? Então, a gente procura para o período do final do dia os alimentos que têm menos água para que eles não estraguem no decorrer do dia. E aí tentar avaliar se é possível levar para o trabalho, se tem uma geladeirinha, se existe hoje, tem um monte de opção de marmitinhas, recipientes térmicos, bolsinhas. Uma bolsa térmica também. Uma bolsa térmica e sempre programar. Os próximos, o que eu vou comer primeiro, são aqueles que precisam de melhor acondicionamento térmico e deixar aqueles alimentos mais secos, as sementes, as frutas, para o final da tarde, né? E pensar sempre numa saladinha que é crua, que vai aguentar também a temperatura maior, não vai ter problema. Doutora Márcia, supondo que a pessoa tenha ingerido algum tipo de alimento que não esteja muito bom, e até quanto tempo pode dar alguma reação e ela começar a passar mal? É imediato ou não? Na verdade, não é muito imediato, mas em torno de 4 a 6 horas. Então, normalmente a gente acaba relacionando esses sintomas de náusea, vômito, diarreia, quando a pessoa relata o tipo de alimento que ingeriu. Muitas vezes, comendo na rua, você acaba optando por assim, alimentos que não são saudáveis. Você escolhe molho, você escolhe maionese, você escolhe recheios à base de leite. Tudo isso a gente acaba ficando um pouco mais preocupado. Então, se vai comer na rua, grelhados, saladas, né, frutas, isso muito mais saudável do que a gente optar por alguma coisa que seja à base de molho. Observe o lugar que você vai comer. Porque a higiene é o que vai determinar tudo aquilo. Os alimentos, cada um tem uma quantidade de micro-organismos que é comum dele, né? A quantidade de micro-organismos que tem no frango é comum dele. Ele não pode estar no outro alimento. Quando a gente tem uma contaminação, que a gente fala que é a contaminação cruzada, que é proveniente de um mau processamento, de uma falta de higiene, de inadequação do processo mesmo de produção, você pode ter uma contaminação, aquele micro-organismo vai proliferar no outro alimento. E é esse que é o mais delicado, quando aquilo que não deveria estar ali, aquele micro-organismo está em outro lugar. E aí ele cresce, se multiplica e quando ele vai ser ingerido, ele pode causar uma toxinfecção alimentar. Uma infecção alimentar é bem grave nesse período. A gente começou o programa aqui falando de curtir o verão, como se não houvesse muito amanhã. Mais cuidado, né? Tem muita gente aqui também vai para a praia, às vezes quer aproveitar a praia o dia inteiro, né? E acaba lá comprando, né? O sanduíche ou todas aquelas ofertas, o camarão do que passam, os vendedores ambulantes passando ali o dia todo, naquele sol de 40 graus. É recomendado ingerir esse tipo de alimento? Não. É sempre para se ter muito cuidado. Tente sempre levar de casa. Não tendo, tem umas melhores opções que a gente pode pensar, né? Até mesmo um picolé de fruta, um milho cozido,
um biscoito polvilho, que sempre tem na praia, são opções mais seguras, mais tudo e mais acessíveis também para todo mundo. Porém, tem que tomar cuidado porque depende da patologia, se tem uma patologia prévia, depende da idade, depende de como essa pessoa vem estando se alimentando nos últimos tempos, qual é o tempo de exposição que ela vai ficar ao sol, se ela está bem hidratada ou não, para ser uma alimentação de forma segura, né? Agora aquele famoso sanduíche natural com maionese e tudo mais ali. Nunca, doutora? Normalmente são maioneses caseiras, então... Isso, mais complicado ainda, porque ele não preparou aquilo meia hora antes de vir para a praia e nem ele vai conseguir vender aquilo tudo num período muito curto de tempo, né? Então você imagina que ele está botando aquilo dentro de um isopor, e ele vai andar o tempo todo com aquilo, ele vai abrir, ele vai fechar, ele vai tirar coisa, ele vai botar coisa. E já houve também o tempo de preparo daquele alimento, o deslocamento da casa do vendedor até a praia. Como ele foi acondicionado na casa do vendedor também, você também não sabe como é que foi o preparo, a higiene do preparo é fundamental, porque eu posso ter tudo muito perfeito, mas eu não lavei as minhas mãos, eu tenho risco do mesmo jeito. Bom, entendeu? então fique ligado Isso aí. Isso é pra gente, né? Exatamente. A gente tem que pensar aqui nessas questões também de praia, né? Ou mesmo na piscina. O tempo de exposição ao sol, a gente tem os cuidados, claro, com a proteção solar, né? Contra o câncer de pele e tudo mais. Agora, o tempo de exposição, né? Mesmo que você tenha os cuidados de passar o protetor antes de se expor ao sol e não fica ali perto do meio-dia, mas passar muito tempo... Tem a questão da desidratação também, doutora? O que pode acontecer se passa muito tempo na praia, eu passo o dia inteiro na piscina ali, a recomendação é a que você falou, né? Evitar o sol das 10 às 16. Com certeza esse horário ele não é saudável para ninguém. Mas também a gente sabe que o sol é fundamental para o nosso organismo, para coisas básicas, como fixação de cálcio com a vitamina D. Então isso também é fundamental. O que a gente procura orientar é... meia hora antes da exposição solar, aplicar um protetor. Se é para sair de casa apenas dia a dia, a partir do 15, do fator de proteção 15, já está razoável. Só abrindo parênteses, doutora, muita dúvida sobre esse fator, né? Dizem que a partir do 15 é tudo igual, é verdade ou não? A partir do 30, a gente sabe que aumentar muito mais do que isso, o fator de proteção não vai te proteger mais. O que te protege mais é a forma como você usa ele. Então, se você passar antes de sair de casa, meia horinha antes pelo menos, e a cada 2 horas a partir desse momento, ou se suar muito, ou se ficar muito tempo dentro d'água, isso te protege mais do que você usar um fator de proteção 60, 100. Só passar uma vez. Exatamente, né? Só passar uma vez. Tá garantido pro resto a gente sabe que o rosto é uma área nobre, então é claro que você acaba tendendo a usar no rosto um fator de proteção, até o próprio dermatologista vai te recomendar isso. Mas eu acho que hoje o que vale é um protetor de qualidade, né? Não vai comprar qualquer um, mas um protetor de qualidade e a regularidade da aplicação. Isso é fundamental. E não é só protetor, né? Hoje você tem tecidos que te protegem dos raios UV, né? Então você pode usar boné, você pode usar camisa. Isso para quem está pretendendo ficar muito tempo na praia, acaba sendo com certeza uma segurança a mais para a pele. E quem tem a pele mais sensível também, como as crianças e os idosos, devem aí ter o cuidado redobrado. Com certeza. Esses, então, a gente tem que ter a maior preocupação de sair da praia, da piscina, o quanto antes, né? E agora pensando em alimentação, por exemplo, das crianças, Patrícia, a gente sabe aí que muitas vezes a criança não come tudo também, ou o pai quer levar um alimento diferente, ali que serve para o adulto, mas a criançada às vezes tem a papinha ou tem algum tipo de alimento especial. Que tipo de dica para a criançada a gente pode pensar algo que atrai aí o paladar delas e que seja saudável para debaixo do sol você consumir? Então, continuamos nos mesmos alimentos, né? Não é no momento da praia que a gente vai conseguir convencer a criança de comer o que é mais saudável. Ela traz para a praia os hábitos que ela já tem. Se a família já tem o hábito de consumir esses alimentos, ela vai ficar muito mais acessível a aceitá-los do que ir atrás da barraquinha que vai passando na praia. E o tempo que você vai... tenta colocar para a criança é um tempo mais curto. Claro. Então, faça uma boa refeição antes de sair de casa, para que a criança também vá bem alimentada, para poder brincar, estar hidratada adequadamente. Faça uma pequena refeição, uma fruta, papinha de fruta, um suco, uma água de coco, um picolé, alguma coisa nesse sentido. E leve a criança para casa para almoçar, porque meio-dia não é hora de criança na praia. Sem dúvida. Agora, outra população que gosta muito de uma festa, de uma praia, principalmente no fim de semana, é quem trabalha a semana toda, chega no sábado, vai com os amigos para a beira da praia tomar sua cervejinha, tomar sua caipirinha, seu drink, sua caipivódica e passa o dia inteiro só na bebida alcoólica. E aí, Patrícia? O álcool desidrata.
E a gente está falando exatamente o oposto, a gente precisa hidratar. Se a pessoa optou por tomar sua cervejinha, redobre a atenção. Beba mais água ainda, tente se alimentar de alguma forma, né? Que coma alguma fruta ou faça alguma refeição para não ficar direto na bebida, porque senão pode ter uma desidratação importante, ter todos os sintomas que a gente falou no início da nossa conversa. É uma falsa sensação de que melhorou a sede, né? Assim, realmente você não sente tanta sede, mas em compensação você está perdendo muito mais. Porque se você está ali, você não está dentro da água, que é uma outra coisa que refresca e ajuda a melhorar a regulação térmica da pele, você está perdendo porque deixou de se hidratar e está perdendo no suor, entendeu? E também então, essa falsa sensação, dependendo da bebida alcoólica, de que você está alimentado e não sente fome, né? Exatamente. Então tem que ter esse balanço aí, lembrar de comer antes, durante e depois também da bebidinha. A primeira coisa, então, saia de casa bem alimentado, né? Saia direitinho para pelo menos segurar algumas próximas horas. E tente hidratando junto com a bebida, que não é o mais recomendado, mas se torna irresistível para a grande maioria das pessoas. Beba sempre uma água de coco, uma água, tente diversificar no período que estiver. Ou tentar variar um drink alcoólico e um não alcoólico. Um não alcoólico é uma boa opção. Bom. Doutora Márcia, durante esse período do ano também aumenta muito o número de casos de viroses. Por quê? Tanto as viroses respiratórias quanto as viroses gastrointestinais, né? Elas acabam se tornando mais frequentes nessa época. Justamente por essa mudança brusca, às vezes, de temperatura, né? Você sai de um ambiente muito quente, entra num ambiente refrigerado e aí, novamente, volta para o ambiente quente do lado de fora. Do ar-condicionado, isso acaba contribuindo. Você acaba ficando um pouco mais, às vezes, aglomerado em lugares fechados por conta do ar-condicionado. Se tem uma pessoa com quadro viral, a chance de propagação é maior. E em relação às doenças virais gastrointestinais, é o mesmo mecanismo, né? Então, assim, é a transmissão pessoa a pessoa que acaba tornando mais frequente e mais comum nesse ano. Bom, e outra questão também que é muito frequente durante o verão, principalmente, são os casos de conjuntivite. Por quê? A conjuntivite, ela vem muito do contato, né? Então, ela é viral na maioria das vezes e ela tem muito a ver com os hábitos de higiene. Então, a coisa mais comum em quem está com conjuntivite é coçar o olho. Coçou o olho, teoricamente, você tem que imediatamente lavar as mãos ou passar um álcool gel. Poucas pessoas vão ter essa oportunidade. Até você abrir aquele quadro franco de conjuntivite, você já apertou a mão de um monte de gente, né? Então, realmente é cuidado mesmo de transmissão pessoa a pessoa. E não só a mão também, né? Se você, de repente, emprestou uma caneta, ou no trabalho, está ali no teclado, no mouse, pegou a maçaneta, ou no transporte público está se segurando ali para não cair quando o ônibus freia. Outro ambiente aquilo fechado. Tudo é um espaço para a proliferação de vírus, proliferação né? de germes, exatamente. Bom, a gente está aqui já quase encaminhando para a nossa reta final, então, últimas dicas que vocês acham fundamentais aí para a gente conseguir passar aí informações para o pessoal de casa, curtir o verão sem passar problema. Patrícia, começando por você. Então, reforçamos de novo a questão da hidratação, que eu acho que é o ponto principal desse tema. O consumo de alimentos mais leves, mais saudáveis, como as frutas, os legumes e as verduras. Sabemos também que tem vários alimentos que ajudam no bronzeamento, então muitas pessoas ficam interessadas em tomar aqueles sucos, essa dica é importante. Né, que são coloridos. Os sucos, cenoura, laranja, isso funciona mesmo? Funciona, mas se a gente começar 20 dias antes do período de exposição ao sol. A gente acordar assim da manhã, não adianta fazer o suquinho no dia, você tem que fazer, vir se preparando. Se alguém quer se bronzear, então, para o carnaval, comece agora que, né, vai dar tempo, né? Então, comece seus sucos e todos os alimentos que têm a coloração amarela, alaranjada e que são fontes de beta-caroteno, vão ajudar no processo de bronzeamento. Então, se você puder aliar a alimentação, a hidratação e ainda colocar esse a mais para o seu verão, vai ser muito mais divertido e muito mais saudável. Bacana. E fala-se muito no mínimo de 2 litros de água para o adulto, é por aí? Sim, a conta que a gente faz é 30 ml por quilograma, o que dá normalmente uma base de 2, 3 litros de água para cada pessoa. Beleza. Doutora Márcia, suas dicas finais. Verão com regra, né? A gente não tem como deixar de colocar isso. Então, é o momento que você vai se expor ao sol, né? O horário, evitar de 10 às 16. A roupa que você vai usar, roupa clara, de algodão, roupa fresca. Passar o protetor solar nas áreas que ficam mais expostas, isso é muito importante. Procurar de tempos em tempos, além da hidratação, se refrescar. Então, lavar o rosto, passar água na nuca.
boca, isso é uma coisa que a gente vê que alivia, ajuda a dissipar calor. Procurar sempre que possível um refúgio num ambiente um pouco mais fresco, isso também é importante, não dá para você ficar horas a fio exposto, né? Não é só ao sol diretamente, mas a ambientes muito quentes. Então, acho que é um pouquinho de tudo. E cuidar também, acho que nesse verão, para poder curtir ainda muitos verões pela frente, né? Sem se desgastar totalmente nesse agora, poder curtir com cuidado ao longo do ano. Bom, nosso tempo já está estourado, então obrigado às duas pela presença, um prazer conversar com vocês. Oportunidade. Você de casa, obrigado pela companhia de sempre. Te encontro aqui de segunda a sexta na tela do Futura e qualquer hora do dia e da noite lá na internet, futura.org.br/Conexão Futura. Um abraço e até a próxima.